pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Dias e agora daremos início à aula 2 da disciplina de comandos elétricos para o curso técnico em mecatrônica. Então, na aula de hoje, veremos os esquemas de comandos elétricos, aterramento de máquinas elétricas, montagem com partida direta e indireta de motores, além de partida indireta utilizando chave estrela triângulo. O aterramento nas máquinas elétricas, ele consiste em fazer uma conexão com toda a Terra, através de um sistema de aterramento. As principais funções do aterramento são proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas através da viabilização de um caminho alternativo para a Terra, descargas atmosféricas, descarregar cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a Terra, já evitando choques com o operador, choques elétricos no operador. Facilitar o funcionamento do dispositivo de proteção, no caso fusíveis e disjuntores, através da corrente desviada para a Terra. Existem várias maneiras de se aterrar um circuito elétrico, um sistema elétrico, que vão desde uma simples haste, passando por placas de forma e de tamanhos diversos, chegando às mais complicadas configurações de cabos aterrados no solo. Existem configurações de hastes e também de malhas, chamadas malhas de aterramento. Então, todas elas já visam a proteção das máquinas elétricas, dos equipamentos e também do operador que irá manobrar esses equipamentos, através de comandos elétricos. Nos painéis de comando, deve existir um barramento conectado ao sistema de aterramento, para que as máquinas e dispositivos que utilizem esse tipo de conexão possam ser facilmente conectados a ela. Existem três tipos de ligações de aterramento. Temos o tipo de ligação TNS, onde o neutro é aterrado logo na entrada, levado até a carga. O fio terra é conectado na carcaça do equipamento. O tipo de aterramento TNC, o fio terra e o neutro são conectados juntos, não sendo este tipo recomendado. O neutro aterrado na entrada é ligado na carcaça do equipamento. O terceiro tipo, que é o sistema mais eficiente, que é o aterramento tipo TT, onde o neutro é aterrado na entrada e segue como neutro até a carga. A massa do equipamento é aterrada por haste própria, independente da haste do aterramento do neutro. Então, nessa terceira opção, temos um isolamento total do neutro, do sistema, com o sistema de aterramento. Então, não há como ter passagem de corrente entre esses dois sistemas, sendo essa a configuração mais segura e mais eficiente. No slide são mostrados os três tipos de ligação de aterramento. Temos o sistema TNS, TNC e o sistema TT. Nos esquemas elétricos estão contidos toda a simbologia, onde são representados os elementos do circuito elétrico e as ligações entre os mesmos. Então é de fundamental importância para que o técnico em mecatrônica entenda e consiga ler essa simbologia para que possa identificar rapidamente e facilmente cada elemento no circuito, podendo também identificar falhas e também mau funcionamento em algum circuito de comando elétrico projetado. É importante conhecer, assim, a simbologia utilizada nos esquemas elétricos. Então, são todos aqueles elementos que a gente viu na aula 1. As botoeiras são um dispositivo de comando que tem como função estabelecer ou interromper o circuito a partir de um acionamento manual. Então, na apresentação está mostrado um componente que nada mais é do que um botão. Esse botão ele pode ter diversos tamanhos, desde um tamanho pequeno, como uma botoeira eletrônica, como um botão maior. Então, o que vai definir o tamanho dele vai ser exatamente a capacidade de corrente, a capacidade de potência que ele vai controlar. Então, cargas mais potentes requerem botoeiras mais robustas. Cargas com menor corrente podem utilizar botoeiras mais simples. Temos também a simbologia gráfica, onde é mostrada na esquerda, 3, 4, uma botoeira normalmente aberta, onde observa-se que a posição de repouso nela está aberta. Ao ser pressionada por esse botão à esquerda, ela será fechada. Na simbologia à direita, representada pelos contatos 1 e 2, mostra-se uma botoeira tipo NF. Então, a posição de repouso dela já é essa daí. Ao ser pressionada, os contatos serão separados. Então, o símbolo literal da botoeira é a letra S. O sinalizador luminoso é um dispositivo que tem como função sinalizar ou indicar o estado de um circuito elétrico. Então, basicamente é uma lâmpada, pode ser de LED, pode ser de filamento, ou pode ser um display. A simbologia gráfica está indicada na figura como uma bola cortada com um X no meio, representada pelos contatos X1 e X2, e o símbolo literal dela é a letra H. A bobina do contator é um fio de cobre enrolado em formato espiral.
Quando a bobina recebe corrente, ela produz um campo magnético que movimenta um conjunto de contatos mecânicos. Esses contatos, como visto anteriormente, os contatores, podem ser normalmente aberto, Na, ou normalmente fechado, NF. Então, na apresentação, temos o componente, nada mais é do que uma bobina com fios enrolados, com várias espiras. A simbologia, representada por uma caixinha com os terminais A1 e A2. E o símbolo litoral da bobina do contator é a letra K. Então, sempre que tiver um símbolo desse tipo e uma letra K próxima dele, pode-se perceber que é uma bobina de contator, no esquema elétrico. Os fusíveis são dispositivos conectados ao circuito elétrico que têm como função principal a proteção do circuito contra sobrecargas da corrente elétrica, evitando possíveis danos ao sistema elétrico, tais como a queima de um circuito. Então é mostrado o componente. Também há diversos tipos e modelos de fusíveis, desde os menores até os maiores, mais robustos. Logicamente, isso vai depender da quantidade de corrente que irá fluir por esse fusível. A simbologia, como está mostrado na apresentação, está mostrado um fusível trifásico para 3 fases. Então, cada fase irá receber um fusível. Então, um fusível protegerá cada fase. E a simbologia literal dela é a letra F, bem facilmente de se identificar. O relé térmico é um dispositivo de proteção de sobrecarga elétrica, aplicado a motores elétricos. Esse dispositivo de proteção visa evitar o sobreaquecimento. O sobreaquecimento em motores elétricos irá danificá-los, por conta da deterioração do isolante, dos enrolamentos, podendo ocasionar algum curto nas suas bobinas. Então, na apresentação está mostrado o componente, o relé térmico, a simbologia gráfica dele, mostrando que esse relé ele é um relé trifásico, então ele vai atuar sobre as 3 fases, identificando se vai haver um excesso de temperatura, já que ele atua com uma variável térmica, e sua simbologia literal também é a letra F. O contator auxiliar é um contato desenvolvido para manobrar os circuitos de comando, intertravamento e sinalização. Não deve ser utilizado para manobrar cargas, em substituição ao contato de força. Esses contatos podem ser Na ou NF. Geralmente são utilizados para acionar outros dispositivos, como disjuntores e outros elementos, mas jamais deve-se utilizar um contator auxiliar para acionar um motor ou uma carga pesada. Então, geralmente se encontra nos esquemas elétricos a ligação dele com sinalizadores luminosos ou sonoros e outros elementos de baixa corrente. Então, na apresentação está mostrado o componente, a simbologia gráfica desse componente, mostrando que o contator dele, ao ser acionado, vai acionar outro componente, outro contato, por isso é chamado contato auxiliar, e a simbologia literal dele é a letra F. O motor trifásico, com rotor gaiola de esquilo, é um motor no qual o rotor é composto de barras de material condutor, que se localizam em volta de um conjunto de chapas do rotor, curto-circuitadas por anéis metálicos nas extremidades. Essa é a denominação do rotor gaiola de esquilo, um motor muito utilizado na eletricidade. Temos a simbologia do componente, indicando por um círculo. Há 3 tipos de fios ligados nesse motor. Então são 3, a letra U1, V1 e W1, as ligações trifásicas desse motor, e o PE é a sua proteção, onde será ligado no aterramento. Então, caso haja alguma falha de alguma fase tocar na carcaça, essa energia vai ser escoada pela terra através do fio de proteção. Então, essa é a simbologia do motor trifásico. O motor monofásico são de cada apenas 2 fios, a fase e o neutro. Temos a simbologia literal desse motor, a letra M, como indicado na apresentação. Disjuntores de motor são dispositivos de proteção para o circuito principal. Eles combinam controle e proteção do motor em um único dispositivo. Então, ele é tanto disjuntor, como também ele possui a função térmica, de proteção do motor. Então, na simbologia gráfica dele, existe em cima dele o disjuntor, que é o que comanda, abre ou fecha as 3 fases, e logo abaixo a proteção, proteção do motor. Geralmente eles são indicados pela letra Q, nos esquemas elétricos. Temos também os relés de tempo, do tipo on-delay, que é aquele que tem um atraso no ligamento. Quando a bobina de um relé temporizador é energizada, ou no caso de modelos de estado sólido às entradas, os contatos mudam de estado depois de um tempo pré-determinado. Então a simbologia dele, novamente, é um retângulo com um X do lado esquerdo, e são indicados pela letra D, por conta do delay, que é o atraso na ligação. Na apresentação também está mostrado o componente, que é um relé de tempo
com retardo de ligamento. Temos também o relé de tempo com retardo de desligamento, que é o chamado off delay. Quando a bobina ou entrada de um relé temporizador off delay é energizada, os contatos mudam imediatamente os estados, né? Então está desligado, vai para ligado. O que estava ligado vai para desligado. E depois de um tempo pré-determinado, volta para a posição original. Então está indicado o componente. A simbologia gráfica dele já difere do tipo on delay, por conta de ter um quadrado cheio, em oposição ao tipo anterior que representa um X. E a simbologia dele também leva a letra D, por conta do delay, esse atraso no desligamento. Veremos agora os principais tipos de partida de máquinas elétricas. Então podemos dividir os tipos de partida em dois grandes grupos, partida direta e partida indireta. Veremos com detalhes esses dois tipos de partida e os seus principais tipos. A partida direta é um tipo de partida ideal do ponto de vista do motor, mas ocorrem alguns problemas. Então, um grande problema que ela possui são os picos de corrente na rede. Então, quando o motor está desligado e é ligado diretamente na rede, a corrente eleva-se a valores muito altos, podendo danificar a rede ou até o mesmo próprio motor. Ela pode provocar também uma queda de tensão na rede, por conta dessa elevada corrente que ela solicita no momento que é ligado. Então, não é um tipo de partida muito utilizado por conta de restrições por parte da concessionária, e também esse tipo de partida reduz a vida útil da rede, né? Quando ela não é dimensionada de acordo. O que isso quer dizer? A rede é dimensionada para uma quantidade de corrente. Então, se esse motor ele solicitar uma quantidade maior do que a rede foi projetada, ele irá ter redução na vida útil. Então, ela não vai ter aquele tempo de vida esperado com que foi projetada inicialmente. Na apresentação está mostrado a partida direta do motor. Então, do lado esquerdo temos os fusíveis, protegendo as três fases. Após os fusíveis, temos o contator, representado pela letra K1, a bobina, e do lado esquerdo os contatos, são das três fases normalmente abertos. Abaixo temos um relé térmico, que está protegendo o motor de sobreaquecimento, sobrecarga. Do lado direito está o circuito de comando, né? Então, o circuito de comando é aquele que vai ter menor potência, que vai acionar o circuito de potência, que é o circuito que está ligado ao motor. Então, no circuito de comando, temos um fusível, temos também uma chave de desligamento de proteção em cima, temos também um contato selo, que é onde a botoeira é pressionada, ele fecha esse contato e ele permanecerá fechado quando a chave for aberta. Então, esse contato, ao fechar, ele sinaliza para a lâmpada H1 para acender, mostrando que o motor está em funcionamento, e ao mesmo tempo ele liga a lâmpada e também fecha o relé lá do contator de potência. Então ele liga a lâmpada e liga também o motor. Aqui, observa-se que os dois circuitos estão separados. Então temos uma parte só para potência e temos uma parte também só para controle. Então são energias diferentes. Então dessa forma, o operador ele consegue, com energia mais baixa, controlar um componente de carga mais elevada, uma potência mais elevada, mostrando assim segurança. Então, diagrama de potência, diagrama de comando. Temos também as partidas indiretas, né, onde não é ligado o motor imediatamente. Entre os tipos de partida indireta, temos a partida estrela-triângulo, temos partida com chave compensadora, partida série paralelo, partida eletrônica com soft starter e também partidas com inversor de frequência. A partida estrela-triângulo é utilizada em aplicações cujas cargas têm conjugados baixos ou partidas a vazio. O que isso quer dizer? Partida a vazio, então o motor ele não vai operar com carga, então não vai ter uma força no eixo para com que esse precise de uma corrente mais elevada para poder funcionar. Outro requisito é que o motor ele deve possuir 6 terminais, né? Então são as 3 bobinas isoladas, né, podendo ser ligadas nas duas configurações, ou configuração estrela, onde é conectado as 3 bobinas em um único terminal, ou em triângulo, ou chamada configuração delta. A corrente e o conjugado de partida ficam reduzidos a 33%. Então isso já mostra que a corrente solicitada já vai ser bem mais baixa do que numa partida direta, já reduzindo aqueles efeitos que a partida direta ocasiona. É necessário também uma dupla tensão, sendo que a segunda fase ela tem que ser a R de 3 vezes a primeira. Então, por exemplo, temos uma tensão de 220 com 380. Então, para acionar uma partida de estrela triângulo, temos que ter essas duas tensões, 220 e 380, no caso da nossa rede. Na partida, o motor é ligado inicialmente em estrela, até próximo à sua rotação nominal.
E então ocorre a comutação para a configuração do triângulo. Então, na estrela, ele vai ter uma conjugada de partida mais baixo. À medida que ele vai se aproximando da sua velocidade nominal, que é a rotação mesmo do motor, é mudado para o triângulo. Se for ligado inicialmente logo com o triângulo, ele vai puxar bem mais corrente. Então, isso é uma vantagem de utilizar uma partida dessa. Diminui a corrente necessitada e também o motor ele parte de forma mais suave do que numa partida direta. Na apresentação estão mostrados os esquemas de ligação das bobinas tanto em estrela, 380, como em triângulo, 220. Qual a diferença de uma para a outra? Na 380, observa-se que a tensão fase-fase é aplicada sobre dois enrolamentos, como indicado do lado esquerdo, bobina 1,4, bobina 6 e 3. No caso do triângulo, temos 220 aplicada apenas em uma bobina. Então, por isso que na estrela ela requer uma tensão maior e na triângulo uma tensão menor. Então, pessoal, nessa aula entendemos os aterramentos de máquinas elétricas e também os esquemas elétricos. Então, a simbologia utilizada nesses esquemas, que é de fundamental importância para que o técnico em mecatrônica possa compreender e ler esses esquemas, para entender facilmente, poder alterar e também projetar os comandos elétricos. Compreendemos também a montagem de partida direta e indireta de motores, e a associação dos componentes de proteção e acionamento relacionados a elas. Também vimos a partida indireta, utilizando uma chave estrela-triângulo e as suas características. Na próxima aula, daremos continuidade às partidas indiretas na aula 3. Até breve, pessoal.